Gente, eu queria compartilhar com vocês uma palavra. E eu queria já começar com um versículo de Isaías 32, versículo 15. E depois, Isaías 44, versículo 3. Glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Amém, glória a Deus. Vou ler aqui. Até o Espírito ser derramado sobre nós do alto, e o deserto ser um campo frutífero, e o campo frutífero ser considerado uma floresta. Isaías 44, 3. Porque eu derramarei copiosamente água sobre aquele que está sedento, e enchentes sobre o chão seco. Eu derramarei copiosamente meu espírito sobre a tua semente, e a minha bênção sobre a tua descendência. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu acabei de falar que nós vamos ter uma conferência de avivamento. Mas avivamento, ele não tem um local, ele não tem uma data certa para acontecer. O pastor compartilhou hoje cedo alguns avivamentos que aconteceram no Antigo Testamento, quando Moisés e Arão começaram a orar pelo povo, e Moisés tirou uma porção do Espírito que estava sobre ele, e 700 pessoas foram cheias do Espírito Santo. Ali foi um grande avivamento. Em 2 Reis, capítulo 22, quando Josias, ele acha o livro da lei que estava perdido nos escombros do altar, e ali ele se arrependeu, e ali houve um grande avivamento. Neemias, capítulo 8 e capítulo 9, nós temos ali um grande avivamento do povo de Deus. Ora, Neemias e Esdras, só para título de informação, antigamente era um livro só, tá? Neemias e Esdras era um livro só, e foi separado, né? Mas é bom sempre ler Neemias e Esdras, para você compreender o grande mover de Deus ali sobre aquele povo. Houve uma restauração, houve um arrependimento, houve um olhar para dentro de si mesmo e ver que sozinho eles eram insuficientes. Assim como eu sozinho, eu sou insuficiente. Eu não sei se você é insuficiente, mas eu quero mais de Deus. Mas se eu perguntar para alguns autores de alguns livros da Bíblia, inspirados pelo Espírito Santo, eles vão dizer, Jó vai dizer que avivamento é a esperança da renovação para a árvore que foi cortada. Para o salmista dos filhos de Corá, avivamento é Deus transformando o vale árido de Baca em um manancial de águas. Eu acabei de ler aqui que Deus vai transformar um deserto numa floresta. Isso é vida ao que está morto. Quando nós olhamos para Ezequiel capítulo 37, nós temos um avivamento improvável. Ei, profeta, abra a tua boca, profetiza sobre estes que estão no chão. Profetiza a vida. Avivamento é dar a vida àquilo que estava morto, é despertar aquele que estava dormindo, é restaurar aquilo que estava quebrado. Avivamento é isso. Mas se eu perguntar para Isaías o que é avivamento, ele vai dizer que é um derramar da água sobre o sedento, assim como a coça
anseia por água. Eu anseio por ti, ó Deus. Essa tem que ser a nossa oração. Oração de sedento, sabendo que todos os dias o Senhor está à nossa procura. Assim como Ele esteve à procura de Adão, quando Adão pecou, o Senhor foi ao seu encontro. Deus já sabia que Adão tinha pecado, mas o Senhor foi ao seu encontro. Às vezes nós estamos de um momento totalmente no caos, mas Deus, Ele está lá, esperando que a gente vá lá e confesse nossas culpas, para que o Senhor nos relembre que eu sou a justiça de Deus em Jesus. É isso que Romanos fala. Nós somos a justiça de Deus em Jesus. Colossenses 3:3 diz que nós estamos escondidos em Cristo. Aleluia. Mas se eu perguntar para o profeta Oséias o que é avivamento, ele vai dizer que é o derramar sobre nós uma chuva de justiça. O pastor tem falado muito sobre isso, sobre sede de justiça, fome de justiça, avivamento. Quando um país está em um caos, você sabe o que resolve um caos de um país? Avivamento. Avivamento. Ora, no século XVIII, a Inglaterra estava passando por um momento muito difícil. Tinha acabado de surgir o iluminismo na França, e muitos ateus começaram a se propagar, e muitas igrejas começaram a fechar. E eis que John Wesley e seu irmão, e George Whitefield, eles começaram a orar, começaram a pedir para Deus, para que o Senhor resolvesse essa questão, para que Deus devolvesse a esperança daquele país que outrora já tinha passado por um grande avivamento após a reforma. E agora John Wesley, dobrado em seus joelhos, pede ao Senhor que Deus o aviva aquele país. Ah, Maico, mas século XVIII, 1700, é muito tempo. Não tem nenhum avivamento mais recente do que isso. 1989. O país da Romênia estava passando por um grande desafio. O comunismo tinha tomado todo o país. E agora a população daquele país se vê em total apuros. O presidente ali então, é chamado de primeiro-ministro, Nicolai Ciaceu, começou a fechar as igrejas. Ora, 1989, é bem aí, é basicamente 36 anos, né? 36 anos, 1989. Então, esse primeiro-ministro começou a fechar todas as igrejas. E em 19 de dezembro de 1989, ele chega a um pastor e diz para ele fechar a igreja. O pastor diz que não ia fechar. E no momento que os guardas pegaram suas armas para tirar a vida daquele pastor, toda a sua igreja começou a ficar na frente do pastor. Imagina agora, nosso pastor obrigado a fechar a igreja. Se veja nessa situação, agora vivendo sob um regime terrível. Eles agora atentam sobre a vida do nosso pastor, apontando armas. Qual seria a sua reação? Qual seria a sua reação? Então, nesse momento em que toda a igreja, uma igreja de 80 membros, parece muito com a nossa igreja, 80 membros, começou a ficar na frente do pastor ali.
E nesse momento, o presidente manda atirar. E começa ali a morrer algumas pessoas. E depois eles levam ali o pastor preso. Aí o jovem levou uma vela. E quando ele leva essa vela, alguém fala para ele: o que adianta você levar essa vela? Então esse jovem diz: eu acendi a primeira. E com o exemplo deste jovem, uma irmã da Assembleia de Deus começa a correr nas ruas e diz: Deus vive, Deus existe. E ela começa a correr e diz: Deus vive, Deus existe. E ela começa a correr: Deus vive, Deus existe. E ela começa a correr. E após ela correr, uma multidão começa a acompanhá-la e diz: Deus vive, Deus vive. No dia 25 de dezembro de 1989, era um Natal. A praça começou a ficar cheia. Todas as igrejas de todas as denominações começaram a se reunir, liderados por pastores, e eles começaram a gritar: Deus vive. 100.000 pessoas começaram a gritar ali: Deus vive, Deus vive. E nesse momento a polícia viu o crime desse perverso ditador, prendeu aquele perverso ditador, e nesse mesmo dia o executou. E a igreja venceu, a igreja avançou. Nunca se houve um derramar na Romênia como aconteceu depois desses anos. Igrejas começaram a explodir, começaram a multiplicar. Muitas igrejas foram abertas. Então, a resposta para o caos de um país é o avivamento. Avivamento é a resposta para o caos. Mas por que vocês falam tanto de avivamento? É avivamento para cá, são manhãs pentecostais. Eu não aguento mais ouvir isso. Porque nós temos uma viva esperança. Essa viva esperança, o dono da igreja, que nos impulsiona a lutar contra os sistemas que querem fechar, que querem queimar isso aqui. Mas a Bíblia diz que essa palavra não passará. Passem os tempos, passem os tronos, passem os reis, passem os ditadores, essa palavra não vai passar. Aleluia a Deus, glória a Jesus. Então, em cada momento da história, em todas as épocas, Deus sempre impulsionou alguém para ser o cano para passar a água da vida. Sempre. Embora Deus use, a Bíblia diz que o derramar vem lá do alto. Então, é desejo do Senhor um avivamento. É desejo do Senhor que o seu povo acorde. É desejo do Senhor que o seu povo avance. E às vezes, pelo fato de nós não enxergarmos isso no nosso país, a gente tem a tendência de cruzar os braços, de falar: essa história de avivamento é só para anos futuros, os próximos anos. Talvez eu case meus filhos e eu não veja um avivamento. Talvez a minha geração passe e eu não veja um avivamento. O Brasil tem promessa, mas há quanto tempo Billy Graham profetizou? Já tem quase 20 anos que Billy Graham profetizou que desse país, da América do Sul, do Brasil, viria um grande avivamento, e esse avivamento iria
florescer para todas as nações. Vocês veem o filho de vocês indo para outras nações? Vocês veem os filhos, os netos de vocês indo para outras nações? Falar do amor de Deus, converter o coração dos pais aos filhos. Você vê? Eu quero viver isso. Eu não quero só que meu filho viva, mas eu quero viver isso. Eu aguardo por um avivamento. Eu quero esse avivamento na minha vida. Por mais que esteja demorando, isso não é desculpa para que você não viva um avivamento pessoal. Todo crente tem o dever de buscar um avivamento individual. Basta uma brasa para toda a palha queimar. Agora você imagina o ajuntamento das brasas? Então seja uma brasa. Por mais que o seu irmão do lado, o seu vizinho do lado, não esteja vivendo aquilo que você está vivendo, não deixe a chama dessa brasa apagar. Por mais que as pessoas não estejam compreendendo aquilo que você está vivendo, não estejam entendendo a busca que você está buscando, não estão vendo o quanto você tem levantado, o quanto você tem buscado o Senhor, o quanto você tem se dedicado a Deus, tem jejuado, tem buscado a sua presença. Não importa, continue, porque o Senhor vai te recompensar. Então, o primeiro ponto de um verdadeiro avivamento, ele começa por arrependimento. Arrependimento é a mensagem central do Evangelho. João pregou o arrependimento. Jesus pregou o arrependimento. Pedro pregou o arrependimento. Então, a mensagem central do Evangelho é o arrependimento. Como eu acabei de falar, Josias, ele se arrependeu de ter vivido todo esse tempo sem o livro da lei, sem a lâmpada para os pés. Ele se arrependeu porque deixou de lado e reinou sem o auxílio da palavra. Um outro rei perverso, veja como a palavra de Deus ela transforma. O mais perverso rei de Israel, chamado Manassés, a Bíblia diz que ele foi um rei perverso. Mas o que importa é o começo ou o final? O final. A Bíblia diz que ele se arrependeu. Um grande homem que teve um começo e um meio maravilhoso, Salomão. Acabamos de falar dele aqui, mas a Bíblia diz que ele morreu adorando outros deuses. Que ele construiu, além do templo que ele tinha feito para o Senhor, ele construiu um templo maior para Baal. Então, não importa como você começa, o importante é como você termina. Não comece com uma intensidade gigantesca, mas comece com disciplina, perseverança. Nesta igreja, nós temos uma frase do nosso pastor, que a corrida cristã, ou a corrida da fé, não é uma corrida de velocidade, mas é uma corrida de perseverança. Perseverança. E eu já adotei isso para a minha vida. Teve uns dias que eu estava triste, porque eu tinha ficado uns 3 dias sem fazer o meu devocional. Eu fiquei o dia triste mesmo. Aí eu lembrei, não vou me
atolar na tristeza. Amanhã eu vou continuar. Amanhã eu vou dormir mais cedo. Eu vou largar tudo que eu tenho para fazer, porque eu tenho um encontro marcado com o Senhor. E Ele tem a minha primícia. Um outro aspecto do avivamento é a oração. É a busca pela presença de Deus. O avivamento sempre estará ligado à entrega em oração. Não existe uma outra forma de falar com Deus. Não existe outro caminho, não existe outro atalho. É somente através da oração. Um outro aspecto do avivamento envolve a manifestação do poder de Deus. Nós temos Atos, capítulo 2. Nós temos um grande mover de Deus. E esta igreja está esperando um grande mover de Deus também. Você crê nisso? Você espera por isso? Você está cooperando com isso? Mas o avivamento pessoal, ele é requerido de Deus por nós. Todo crente precisa ter um avivamento pessoal. Todo crente precisa influenciar diretamente o que acontece dentro da sua casa. E não pode estar alheio às coisas que acontecem espiritualmente. E cabe aqui uma nota que não existe separação do natural e do sobrenatural. Nós vivemos um mundo espiritual, e o mundo espiritual ele influencia diretamente o que acontece no natural. Então, esse papinho já de querer espiritualizar as coisas, tem que espiritualizar mesmo. Tem que ser dito mesmo. Porque nós vivemos por fé. Se você vive por fé, então o seu principal mundo não é aqui, é o mundo espiritual, onde você está sentado nas zonas celestiais e já é abençoado em todas as coisas. É o que a Bíblia diz. Mas o primeiro aspecto do avivamento pessoal é que nós temos que estar insatisfeitos com a nossa vida espiritual atual. Esse é o primeiro passo para você ter um avivamento individual. É você estar insatisfeito com a sua situação. Nós temos que ser radicais com nós mesmos. Foi aquilo que o pastor pregou domingo. Seja radical com você mesmo. Não olhe somente para o seu irmão, mas olhe primeiramente para você. Aquilo que você deixa de fazer é o que você reflete no irmão. Então seja insatisfeito com você mesmo. O comodismo é o inimigo mortal de uma vida espiritual. Uma vida espiritual saudável não pode haver comodismo. E aqui eu digo uma frase: que uma alma estagnada é aquela que não consegue encontrar fluxo no sobrenatural do Espírito Santo. Uma alma estagnada é aquela que não consegue encontrar fluxo no rio do Espírito. Porque não busca. Acha que não precisa mais buscar. Acha que tudo se reflete a uma vida de vou para a igreja na terça, vou para a igreja no domingo e ok. Quando chego em casa, eu passo um dia no Instagram, depois eu vou ver a minha série e depois eu vou de novo para o Instagram e vou orar rapidinho aqui para Deus, deitado mesmo, e vou dormir. Isso é um típico exemplo de uma alma estagnada. Típico exemplo de alguém que não quer
que não almeja. Às vezes até almeja, mas almeja longe. Talvez um dia Deus possa olhar para mim. Ele já olhou, já morreu por você. Talvez um dia Ele me batize com o Espírito Santo. Talvez um dia eu seja cheio. O apóstolo Paulo, quando diz, ele fala no imperativo. É uma ordenança. Você percebe? Seja cheio do Espírito Santo. Cheio, seja cheio. E uma coisa bem interessante é que quando Paulo, em Filipenses capítulo 4, 11, 12, ele diz que eu sei viver com pouco e eu sei viver com muito. Paulo está falando aqui da sua vida cotidiana. Mas quando chega na parte espiritual, ele diz, prossigo para o alvo. Ele diz, a minha vida não está estagnada, a minha alma não está estagnada. E ele diz, Timóteo, desperta, aviva o dom que há em ti. Aos Coríntios, ele diz, buscai com zelo os melhores dons. E ele está dizendo aqui, para buscar com força. Aos Romanos, ele diz, não vos conformeis. Ou seja, não é uma alma estagnada. Então isso nós temos que trazer para a nossa vida. Eu não posso me conformar com as rédeas que esse mundo está tendo. Eu tenho que ter sede de justiça e tem que começar por mim. Eu não tenho que esperar que presidente X vai começar uma grande revolução. Não, começa comigo em oração. Aí eu envolvo o outro, aí o outro envolve o outro, e o outro envolve, e vai se transformando numa cadeia. E todo o Brasil vai ser avivado. Quando terminou o ano, foi feita uma pesquisa e 80% das músicas ouvidas no Brasil foram músicas gospel. Música gospel. Só que é um dado meio assim, incongruente, porque o povo está ouvindo mais música gospel, só que não está tendo transformação, não tem arrependimento, não tem avivamento, não tem uma regência diferente. Se nós somos maioria hoje, por que o Brasil não está mudado? Isso não é algo estranho? O número de crentes no Brasil, ele só avança, mas nós não temos nenhum tipo de mudança no nosso país. E nós queremos mudança lá do Senado, né? Mas não tem mudança na nossa cidade, não tem mudança no nosso bairro, não tem mudança na nossa casa. Vocês começam a perceber de onde deve começar a mudança? É de nós. Se eu mudar, se o meu irmão mudar, se o outro irmão mudar, essa cidade vai ser incendiada. Todos os bairros daqui vão ter uma célula. Você tem orado por isso? Você tem orado para que todo o bairro de Presidente Dutra tenha uma célula? Você tem orado nas cadeiras da sua célula? Você tem aplicado fé nas cadeiras da sua célula? Senhor, eu estou orando para quem sente aqui seja alguém que vai ter um encontro contigo. Você tem profetizado na sua célula uma multiplicação a curto e longo prazo? Ou você tem deixado ao léu? Você tem falado, Deus dará.
Então nós temos que ser radicais conosco. Nós temos que ser radicais conosco. E para ter um avivamento pessoal, nós também precisamos almejar mais o reino. Nós precisamos querer mais o reino. Nós temos que pedir que o céu desça, porque quando o céu descer, aí sim a glória vem. Quem não conhece aquela oração, né? Venha a nós o teu reino. Mas Jesus mais na frente, essa palavra ele fala em Mateus capítulo 6, mas em Mateus capítulo 11, Jesus diz que o reino de Deus, ele é tomado por esforço. Então nós temos que nos esforçar, nós temos que nos esmerilar. Nós temos, Senhor, se eu não estou orando, Senhor, tire o meu sono para me orar. Se eu não estou jejuando, tire a minha fome para que eu possa jejuar. Nós temos que desejar mais de Deus. Desejar mais de Deus, menos bênçãos, menos milagres, mais de Deus, só pela presença do Senhor, porque Ele é suficiente, Ele é o centro da nossa vida. Não venha para o culto só querendo bênçãos, meus queridos. Não venham só querendo milagres e milagres. Isso é maravilhoso. É o poder de Deus. É o que a igreja precisa. É do poder de Deus. Mas o centro disso tudo é o Senhor. Há muitos pregadores, há muitas pessoas com dons fazendo milagres por aí, mas muitos já perderam a conexão com Deus. Mas como os milagres acontecem? Os dons são irrevogáveis. Por isso que tem muito charlatão por aí, ganhando dinheiro com os dons espirituais que Deus deu para que o evangelho se espalhasse. É o que Paulo diz, que eu não vim com palavras de sabedoria humana, mas eu vim com o poder de Deus. É para o crescimento do evangelho. E eu estava até conversando com o pastor mais cedo sobre isso, né? Mas nós temos que decidir vir para o culto, entregar um sacrifício para Ele, não ser somente um mero assinante. Sou assinante da Igreja Vinho Novo. Eu dou o meu dízimo, eu dou a oferta e eu vou assistir o culto. Então se torna um assinante. Mas Deus não quer isso. Deus quer que você venha, que você saia da sua casa, assim como o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A alegria do salmista não estava lá no templo, não estava lá no santuário, mas estava já na casa dele. A presença já acompanhava ele. Oh, a presença do Senhor está com você. O Espírito Santo está com você. Em todo lugar que você está, você que é porta-voz de Deus, ali é terra santa. Qualquer lugar. Não precisa somente cumprir um dogma quando chega aqui. Você é filho de Deus em todo lugar. Eu sou filho de Deus em todo lugar. Mas um grande aspecto e um dos passos, eu já estou terminando já, e um dos passos para um poderoso avivamento individual é a volta ao primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te
pois de onde caístes, arrependa-te e pratica as boas obras. Se você já leu, e eu tenho certeza que já leu, sobre a igreja de Éfeso, a igreja era maravilhosa. Ela combatia as heresias, ela tinha obras quase que perfeitas. Eles tinham praticamente quase tudo. Só faltava uma coisa: o primeiro amor. O primeiro amor é aquele amor com o qual nós conhecemos a Jesus. É aquele amor ao qual nós olhamos para nós mesmos e nós nos achamos impuros. Nós nos derretemos, nós nos debruçamos e diz: eu sou insuficiente, eu sou insuficiente. E a minha suficiência está em Cristo. Essa é a volta ao primeiro amor. E algumas vezes nós deixamos o primeiro amor porque nós estamos fincados em outro lugar, na roda dos escarnecedores. No meu serviço eu sou uma pessoa, na igreja eu sou outra. Lá no serviço está cheio de piada imoral. Aí eu estou rindo lá. Na escola as pessoas escarnecem no nome de Jesus e eu estou lá sorrindo, ou caladinho, para ninguém me ver que eu sou um crente. Às vezes o primeiro amor vai ficando nessas coisas, vai ficando e ficando e ficando, e você acaba perdendo. Jesus, em João capítulo 21, ele faz uma indagação a Pedro: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Esse primeiro amor, Jesus pergunta, é o amor filéus. Você que tem um aplicativo da Bíblia Strong aí, você pode clicar nesse amor aí, ó. É o amor filéus. Aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Aí já muda o amor de novo. Aí Jesus pergunta da última vez: Pedro, tu me amas? Aí ele diz: tu sabes, Senhor. Então Pedro lembrou da vez que ele rejeitou Jesus por 3 vezes. E Jesus, ele não faz essas 3 perguntas à toa. Mas Jesus, ele está lembrando Pedro das 3 vezes que ele negou Jesus. E nessa vez que Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, ágape-me. É o amor sacrificial que Pedro tinha que ter. É o amor sacrificial com o qual Jesus morreu na cruz por nós. Esse é o amor que nós temos que ter por Cristo. É um amor sacrificial. É um amor com o qual nós não deixamos ninguém escarnecer do nome dele. Nós vamos em defesa. Nós vamos em defesa como uma mãe vai em defesa do filho. Esse é o amor. Mas Deus nos dá uma oportunidade ainda de se arrepender. Ele fala: arrependa-te e pratica as boas obras. Arrependa-te. E para finalizar, o arrependimento, como eu disse, é a principal mensagem do Evangelho. Arrependimento não é remorso. Arrependimento não é virar a página. Arrependimento não é ir ao psicólogo para conviver com a culpa. Porque hoje em dia, algumas igrejas não se falam mais nem pecado, né? Aqui nós falamos. Mas as pessoas são encaminhadas agora ao psicólogo para lidar
com o peso da culpa, mas não querem buscar o arrependimento. Não querem, as pessoas querem esquecer, colocar um tapete em cima, mas não querem se arrepender. E arrependimento, ele envolve reconhecer o erro. Reconhece de onde tu caíste. Arrependimento traz transformação à nossa vida. Arrependimento traz refrigério. Pedro vai dizer em Atos capítulo 3, versículo 19, que para que nós experimentamos o refrigério de Deus concernente ao arrependimento. E esse arrependimento, ele nos dá frutos, ele nos dá evidências. Produzir frutos de arrependimento. E eu já peço que você levante em nome de Jesus. Então, um dos aspectos do arrependimento é ter paz com Deus. Paz com Deus. Eu não vou mais viver com o peso da culpa. Eu não vou mais me ver me escondendo de quando o pastor pede para eu fazer uma simples oração. Não vou mais me ver perdido em saber se eu sou salvo ou não salvo. Porque quem não se arrependeu de fato das suas obras vive com essa dúvida: será que eu sou salvo? Será que eu não sou salvo? Aí fica, um dia é salvo, outro dia não é salvo. Um dia é salvo, outro dia não é salvo. Mas Deus, ele te chama hoje, não amanhã, hoje, para que nós nos arrependemos, para que nós vivemos uma vida de arrependimento, para que te venha buscar verdadeiramente a suficiência de Jesus e dizer: Senhor, eu não sou suficiente sozinho. Senhor, eu não quero carregar o peso da culpa. Senhor, Tu levou as minhas iniquidades lá na cruz. Oh, Senhor, eu quero ser uma nova pessoa. Senhor, eu quero viver esse avivamento que as pessoas tanto falam e eu não sei o que é. Eu quero Te buscar de madrugada. Senhor, eu quero Te entregar as primícias do meu dia. Eu quero Te entregar as causas simples, Senhor, e as causas complexas da minha vida. Senhor, a minha vida está um caos e eu preciso desse avivamento. O avivamento vem do alto, o derramar do Espírito Santo. Você precisa desejar o batismo com o Espírito Santo. Você precisa almejar esse revestimento de poder na sua vida. Você não pode mais viver no natural. Busque o sobrenatural. Mergulhe nesse oceano. Mergulhe nesse rio de Deus. Ele está passando aqui. Ele está passando. Você tem que aproveitar. Viva no rio do Senhor e deixe que Deus te leve. Deixe que Deus possa te conduzir a coisas grandes. A coisas grandes. Aleluia. Oh, aleluia. Levante suas mãos. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor, suas mãos. Glória agora. Volte ao primeiro amor.